Oi pessoal, eu sou a Lari e é uma felicidade ter vocês aqui comigo mais uma vez. E eu fico mais feliz ainda que estamos no nosso momento de devocional. E se você tá gostando das nossas devocionais, já cumpre o vídeo de Deus na tua vida e já compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis para abençoar outras almas, levar outras pessoas também à salvação. Amém? E a nossa devocional é feita em cima do livro Bom Dia, da Stormy Martin. Este e outros livros estão com o link direto para aquisição aqui no box de informações. Então, seja ricamente abençoada. E a nossa devocional de hoje tem o título Quando Você Se Sente Oprimida. E a autora Stormy diga que nós hoje leiamos o livro de Números, capítulo 11, versículos de 10 a 17. É aí pra gente refletir, né? E em Números, capítulo 11, versículo 17, Deus diz assim: Eu descerei e falarei com você, e tirarei do espírito que está sobre você, e o porei sobre eles. Eles o ajudarão na árdua responsabilidade de conduzir o povo, de modo que você não tenha que assumir tudo sozinho. Amém. Alguém já lhe pediu para aceitar uma tarefa que você sabia ser grande ou difícil demais e que não envolvia nenhum tipo de recompensa tangível? Talvez um serviço voluntário na igreja ou em sua comunidade, ou talvez tenha precisado criar o filho de alguém. A tarefa pode parecer ser opressiva. Fica mais difícil quando aqueles a quem você está servindo parecem não apreciar seus esforços. Em troca do sacrifício, você recebe egoísmo e seu zelo é recebido com protestos. Em momentos assim, você pode sentir-se tentada a dizer ao Senhor o mesmo que Moisés: Por que trouxeste esse mal sobre o teu servo? Não posso levar todo esse povo sozinho. Essa responsabilidade é grande demais para mim. Isso está em Números, capítulo 11, versículos 11 e 14. Os israelitas estavam chafurdando na escuridão da amargura, lançando a culpa sobre Deus e seu líder escolhido. Em lugar de ver a mão de Deus agindo, eles culparam Moisés e o Senhor por tudo que os decepcionava. Assim, o sofrimento deles prolongou-se. Há uma diferença crucial entre a queixa dos israelitas no deserto e os lamentos de Moisés. O povo reclamava entre si, mas Moisés levou os problemas para quem podia fazer algo: Deus. Como resultado, Deus prometeu enviar novos líderes que o ajudariam a carregar o fardo. Quando se sentir oprimida, não hesite em levar suas inquietações a Deus. Ele prometeu que você não teria de carregá-las sozinha. Amém! Que texto abençoado! Que bênção, né, gente? Quem nunca se sentiu oprimido nessa vida? Quem de vocês nunca se sentiu oprimida aí nessa vida, não é mesmo? Pois é, eu quero compartilhar com vocês o meu momento, assim, que eu mais me recordo de opressão da minha vida recente, que foi o meu puerpério. Quando a gente recebeu a notícia da vinda da Alicia, né? Eu tava ali de 9 semanas e a gente ficou muito feliz com a vinda dela, né? A gente já era casado há bons anos e Deus nos presenteou, né, com uma bebê. E aí a gente viu o cuidado de Deus em cada detalhe, sabe, gente? Coisas que, assim, eu sempre falava assim: eu só vou ter filho quando eu puder ir pra fora e fazer enxoval na Carter's. E nesse momento eu não podia, tá? Mas eu ganhei o enxoval completo da Carter's, assim, tudo rosinha, tudo do jeitinho que eu compraria, sabe? Deus comprou pra mim, chegou assim na minha casa, eu ganhei isso de uma mãe de aluno e foi maravilhoso, né? E aí a gente viu assim cada detalhe, cada coisa, cada desejo do nosso coração, mesmo que a gente não tivesse condição financeira naquele momento, Deus foi fazendo acontecer e as coisas foram acontecendo e a gente falou: nossa, Deus realmente tá nisso daqui, é um presente de Deus e foi ótimo. E a gestação foi maravilhosa, apesar de eu estar muito acima do peso, mas assim, a gestação foi muito boa, o parto foi muito bom, então foi tudo muito bom, até que eu cheguei em casa com aquele bebê no colo. E aí começaram as minhas aflições, as opressões, né? Porque realmente eu não sabia o que fazer, né? Assim como toda mãe de primeira viagem, eu não sabia o que fazer.
Só que começou um desespero muito grande dentro de mim. Foi um processo de muito desespero que eu passei. Porque para ajudar, além de eu ser mãe de primeira viagem, o Celso ser pai de primeira viagem, a gente não saber o que fazer, a Alice ainda veio com uma bonificação de ser uma criança que não dorme. Não é que ela trocava a noite pelo dia, simplesmente a Alice não dormia. Colocava no berço, acordava, colocava no carrinho, acordava, colocava na cama, acordava. A Alice não dormia hora nenhuma. Ela não dormia de manhã, ela não dormia à tarde, ela não dormia à noite. Ela tirava pouquíssimas sonecas e assim, muito curtos os tempos que ela dormia. E aí a privação de sono, o medo de fazer alguma coisa errada, a responsabilidade de ter aquela alma, né, que foi direcionada para que cuidássemos e levássemos a salvação. Tudo isso começou a crescer muito grande dentro de mim, e todos os hormônios, as quedas, enfim, tudo que toda mulher passa no puerpério, aquilo começou a crescer de uma forma muito grande. E eu fazia muita choração, não era oração, eu chorava o tempo inteiro, e chorava para Deus, e chorava para todo mundo que passava por aqui, e eu não vou dar conta, e o meu leite secando, e tudo acontecendo, enfim, foi um momento muito difícil, de muita opressão para mim. E aí, depois de muita choração, muito jejum e tudo, eu tive, pelo Espírito Santo de Deus, como a gente falou na última devocional, que o Espírito Santo nos guia, eu tive uma epifania. Larissa, realmente você não vai dar conta, você não tem, né, não é de você, não tem como, você não vai dar conta. Só tem uma pessoa que pode dar conta disso e você precisa ir lá falar com essa pessoa. E aí, realmente, eu me coloquei aos pés da cruz de Cristo, eu me coloquei aos pés de Cristo, eu me coloquei na presença de Deus e eu falei assim, Senhor, eu não sei fazer isso sozinha. E essa é a minha oração há quase 3 anos, porque realmente, assim, é muito difícil criar um filho, sobretudo no mundo de hoje, com todas essas agendas, com tudo que vem acontecendo, né? A gente tem muita dificuldade realmente, mas o Espírito Santo de Deus, quando eu falei pra Deus, eu não sei fazer isso sozinha, mas eu sei que o Senhor já venceu tudo na cruz por mim. Eu sei que o Senhor me deu essa alma pra eu cuidar, então o Senhor é o meu guia, o Senhor é quem vai me ajudar. Eu me coloco aqui à sua disposição, eu quero fazer de acordo com a tua vontade. E aí, quando eu me coloquei desse jeito na presença de Deus, aquilo foi embora como que num passe de mágicas. Eu deitei naquele dia pra dormir e eu mal dormia porque eu ficava muito assombrada, eu tinha muito medo de perdê-la. Era uma coisa, era muito ruim, gente, era uma opressão maligna realmente dentro de mim, tá? E aí eu deitei naquela noite e eu sonhei com vozes orando sobre a minha pessoa. Olha que coisa assim, celestial mesmo, sabe? Eu acredito que o Espírito Santo me deixou ver o que estava acontecendo no céu, sabe? Eu sonhei, mas eu não conseguia ver nada, eu só ouvia, na verdade. E aí eu sonhei com aquela voz, era uma voz constante, orando e falando de Deus, e orando e falando de Deus, e orando e falando de Deus. E eu senti um frio absurdo, mas era uma coisa assim que parecia que a minha alma estava saindo do corpo, era um frio espiritual, era uma coisa que nada que me cobrisse, eu me debatia assim de frio, batia os dentes, e com nada que eu me cobrisse, aquele frio ia ser resolvido. Eu senti um frio muito, muito grande. E aquela voz, era uma voz que orava muito, 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 falava de Deus o tempo inteiro e falava coisas assim, da minha realidade, enfim, eram muitas coisas acontecendo assim, mas era uma voz só, uma coisa assim, gente, totalmente espiritual, não sei explicar, né, exatamente, mas era um sonho. E aí eu acordei. E quando eu acordei, todo aquele peso, toda aquela opressão, tudo aquilo tinha ido embora. E aí Deus me mudou diante da Alicia, porque eu parei de enxergar a Alicia como uma incapacidade minha, porque eu olhava pra ela e me via incapaz. Então o que eu via nela era a minha incapacidade. E aí eu comecei a enxergá-la como realmente um presente dado por Deus, como realmente essa alma que Deus, né, confiou a mim, como realmente essa responsabilidade que Deus me deu, mas que realmente Ele está comigo para cumprir toda essa responsabilidade. E aí Deus me mudou diante dessa situação toda. E o meu puerpério foi totalmente diferente depois desse dia. E aí eu queria lembrar vocês que foi um passo a passo. Eu tava muito angustiada, muito oprimida, e eu falava com todo mundo que vinha visitar. E aí eu resolvi, uma hora, parar de falar com as pessoas e ir falar com quem?
pode resolver, que é só Deus pode resolver as coisas na nossa vida. E além de falar com Deus, a gente também jejuou por um longo período aqui em casa. A gente fez jejum de 40 dias sem carnes, então a gente só comia legumes, sem carnes e sem cereais. Na verdade, a gente só comia legumes e ovos. E a gente fez esse jejum de 40 dias, e aí foi depois disso que veio a epifania realmente do Espírito Santo, que o Espírito Santo teve, né, condição de trabalhar no meu espírito, e aí não fica mais reclamando com as pessoas, não fica mais mandando mensagem, não fica mais ligando para as pessoas, sabe? Fala com Deus. E aí, a partir disso, que eu fui direcionada, depois desse jejum, depois de parar de reclamar com as pessoas, que realmente Deus trouxe a cura, Ele tirou essa opressão de dentro de mim. E, gente, eu queria que vocês entendessem que a minha responsabilidade diante da Alicia não mudou. Então, às vezes, Deus realmente não muda a situação. Eu continuo sendo responsável por ela. Eu continuo, muitas vezes, sem saber o que fazer. Mas a diferença é que Deus abriu os meus olhos para eu ver que eu ganhei um presente de Deus, uma herança do Senhor. E que Ele abriu muito mais ainda os meus olhos para eu saber que com toda a responsabilidade que ela veio também o Espírito de Deus junto, que me ajuda com toda essa responsabilidade, que já venceu todas as coisas. Eu nem preciso dizer que hoje a Alicia dorme que nem um ursinho, graças a Deus. E que sim, temos outros problemas, outras questões, que muitas vezes eu tenho que entrar na presença de Deus e Ele com muito amor e muito carinho vai direcionando essa criação que Ele quer que a gente consiga dar para ela aí, que é para direcionar realmente ela para a salvação. Então, minha irmã, eu quero te encorajar. Se você tem um problema, se você se sente incapaz diante de uma situação, se você recebeu um fardo muito mais pesado do que você possa carregar, troque de fardo com Jesus Cristo, entrega para Deus as suas opressões, os seus medos, que o Espírito Santo está com você agora, Deus está com você, Jesus Cristo já venceu todas essas opressões lá na cruz por você. Então troca o seu fardo com Jesus, pega esse sangue que te lavou, deixa Ele levar suas opressões embora e realmente seja uma mulher vitoriosa em todas as áreas na presença de Deus. Conte com esse auxílio bem presente nos momentos de tribulação. Amém? Vamos orar? Deus, entrego a Ti as áreas da minha vida que são pesadas e desanimadoras. Peço perdão pelas vezes em que tentei lidar com a situação com minhas próprias forças. Peço que tomes cada fardo e me capacites a vencer toda situação desafiadora. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus por essa devocional de hoje. Eu espero que você tenha sido ricamente abençoada. E se você gostou, se você foi abençoada de alguma forma por este vídeo, por favor, não deixe de avaliá-lo. Isso é importante para o YouTube entender que este conteúdo é relevante e para que alcance mais pessoas. Então, curte esse vídeo, compartilha ele. Se você é nova por aqui, não deixe de se inscrever, ativar o sininho das notificações para você ficar sabendo de todas as boas novas de Deus que eu trago aqui com o maior carinho para vocês. Nesse canal você encontra rotina, vlogs, maternidades, dietas, devocionais, receitas, tudo que o Espírito Santo tem trazido ao meu coração e falado: Larissa, isso te torna um pouquinho mais virtuosa. Eu tento transformar em um vídeo e trazer aqui para vocês, para que todas nós possamos ser edificadas juntos. Amém? Muito obrigada por ter ficado aqui comigo até o final. Um beijo, até a próxima, se Deus quiser, e fiquem com Deus. Tchau!